Ok, pessoal, então vamos ouvir aqui o poema O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e esse morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, pessoal, vamos observar aqui algumas coisas na análise desse poema O Morcego. Essa primeira estrofe é muito interessante porque ela traz uma ambientalização dentro de toda a proposta que o Augusto dos Anjos tem, que é o resgate do mórbido, né? Então ele já começa aqui num contexto de meia-noite, né? Ao meu quarto me recolho. O quarto é um ambiente íntimo, é um ambiente que ele está sozinho com ele mesmo. E aí, de repente, ele toma um susto. E esse morcego? E aí, esse morcego que na bruta ardência orgânica da sede, ou seja, o morcego por um instinto, né, por um instinto natural, morde a goela dele, ou seja, morde o pescoço, e esse ígneo e escaldante molho, ígneo tem a ver com essa cor avermelhada e o escaldante com a textura do sangue. Então a gente vê que o morcego mordeu o pescoço dele. Perfeito. Essa questão da ambientação, ela é super importante para a gente compreender não só esse poema, mas também outras características do Augusto dos Anjos, que alguns críticos vão tratar da sua poesia como uma poesia bastante cênica, né? Como se a gente conseguisse transformar os versos em ambientes mesmo e às vezes até conseguir enxergar isso, né? E outra questão que é super importante a gente trabalhar, a gente falou tanto na análise, né, da questão do corpo humano, de conhecer o corpo humano. Ele vai tratar aqui, colegas, de uma questão fisiológica, né, do morcego, né, que é a questão da fome, né, da sede, do precisar saciar do ponto de vista fisiológico, né? Então, a gente pode marcar aqui essa primeira estrofe, Moacir, como se ele tivesse tido um encontro, né? E o importante também falar da figura do morcego, né? Dentro desse ambiente mórbido que você já fala de meia-noite e de meu quarto como um lugar íntimo, a gente vai associar que esse encontro é com o morcego esse uma figura mística, ligado a medo, a terror, a pânico. E é interessante, Thiago, porque a questão do morcego aqui, ela é muito mais ligada ao simbólico do romântico, sim, do que com o morcego de fato na realidade, porque a maioria dos morcegos são frugíferos, né? Eles não mordem o ser humano. Mas a construção simbólica do morcego é essa, né? Isso. É importantíssimo falar disso. O morcego, no normal, ele se alimenta de fruta, né? Como o Moacir falou. E aqui ele vai resgatar essa figura mística do morcego que chupa o sangue humano e também essa figura mística associado a questões, aspectos negativos, né? Ao vampiresco. Ao vampiresco, sim. Então, pessoal, aqui na segunda estrofe, quando ele fala vou mandar levantar outra parede, a gente retoma uma ideia que vai ser apresentada lá na última estrofe, que é a da consciência humana. Então, vou mandar levantar outra parede simboliza uma forma de o autor não lidar com aquela questão que ele quer lidar, que a consciência humana vai trazer para ele. Então, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo-o ainda circularmente sobre a minha rede. Quando você deita na sua cama e a consciência começa a trabalhar, você tenta relutar. E essa ideia de relutância está aqui na construção da parede. Vou mandar levantar outra parede. Eu não quero pensar nisso.
né? E mesmo assim, circularmente, aquela ideia continua na nossa cabeça. Essa estrofe ela é bastante interessante porque ela vai mostrar uma temática da poesia do Augusto dos Anjos em vários poemas, que é a fragilidade do ser humano. Em outros contextos, em que ele compara, por exemplo, ele trava uma batalha entre o ser humano e o verme ganha. Aqui ele trava uma batalha entre o ser humano e o morcego, e o ser humano perde, ele fica angustiado, porque mesmo que a gente relute contra o morcego, ele volta e aparece até mais fortalecido. E é interessante perceber que o ser humano é algo tão fragilizado na poesia do Augusto dos Anjos que ele, inclusive, se ataca. Ele é fragilizado pelos próprios males que ele causa a ele mesmo. Isso. E a consciência de ser humano, dentro desse ambiente cósmico pessimista, causa mal pra gente. Então, quando ele fala que ele encontra com alguém que ele sente medo, que é o morcego, e que esse medo, na verdade, esse morcego, numa simbologia, numa relação metafórica, esse morcego é a própria consciência humana, o que ele está querendo dizer? Que o próprio ser humano faz mal a si mesmo. Tentando aproximar essa ideia do que o Tiago colocou da realidade de vocês, pessoal, imagina que você fica o dia inteiro cometendo coisas que você acha que são de origem duvidosa. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, é que essas coisas vêm de volta para que você pense sobre elas. E aí é que o morcego se torna concreto, né? Aí é que esses pensamentos vão vir na sua cabeça e eles vão ficar ali circularmente. E aí eles te mordem, eles te mostram que realmente você fez uma coisa errada e aí você tenta construir uma parede para você evitar esse contato. E aí, pulando para a terceira estrofe já, Tiago, você pega de um pau, você faz esforços, você até tenta destruir, mas você não consegue, porque ele continua voando circularmente ali, como a ideia do segundo parágrafo. Eu quero voltar, Márcio, você falou uma palavra que eu acho que ela é importantíssima para a gente compreender esse poema, né? Que é a concretização. O morcego, ele está aqui, claro que do ponto de vista metafórico, mas ele é a concretização. Ele é a prova cabal de que a consciência humana nos faz mal. Porque ao comparar isso ao objeto, e por isso que também a questão da ambientação é importante. Porque quando a gente está lendo esse poema, a gente se depara com o próprio morcego rondando ali a nossa consciência, né? Se você faz uma leitura mais do ponto de vista assim, da contemplação do texto, você pode até perceber esse morcego ao seu redor, né? Quando você entra nessa vibe que o poema traz pra gente. E a concretização é a prova cabal de que o ser humano, não só do ponto de vista do ideário, mas do ponto de vista concreto, ele faz mal a ele mesmo. E quais são esses males? O Moacir falou dos comportamentos duvidosos do dia a dia. Levando para o contexto do Augusto dos Anjos e também para qualquer momento da história humana, da gente falando de atemporalidades e do caráter universalista, são as vaidades humanas, é a ingratidão humana, é o egocentrismo. De certa maneira, ser humano dentro desse ambiente, eu vou fazer um intertexto aqui, do ambiente que o homem sente necessidade de ser fera, que é um outro poema dele, depois vocês leem, Versos Íntimos, dentro desse contexto que o homem sente de ser fera, o próprio homem é o mal do homem, a consciência humana o ataca, o atinge. E aí, Tiago, a gente fazendo uma intertextualidade com a sociedade da época, a sociedade oligárquica ela é terrível, né? Sim. Ela é invejosa, ela é egoísta, ela é maldosa. Para se manter no poder, o preço que se paga é muito grande. E aí, isso fica evidente para Augusto dos Anjos. Então, quando ele coloca uma crítica aos valores universais que são constituidores da consciência humana, é aí que a gente vê um ataque, né, do morcego. Porque essa sociedade que vive com esses valores, à noite coloca a cabeça no travesseiro e aí vem um morcego rondando. Será que isso é realmente certo? Gente, eu queria... esse ponto é extraordinário para a gente compreender a poética do Augusto. Percebam a angústia, então, de viver. Não é a angústia piegas do romantismo. É a angústia existencial. É uma angústia de um pessimismo cósmico e que, ao mesmo tempo que ele é cósmico,
ele também é concreto, porque é o próprio comportamento humano que vai o degradando, né? A podridão da carne representa a podridão de valores. A podridão de valores. Que no caso aqui é a consciência humana. Por isso que a gente não pode, Moacir, a gente vai repetir isso aqui, reduzir a poética do Augusto dos Anjos à questão materialista. Exatamente. Porque muitos críticos vão dizer que ele é o poeta da putrefação, é o poeta da carne podre. Ele até trata disso. Mas é muito reducionismo tratar o Augusto dos Anjos como poeta só da questão fisiológica. Né? Transcende, com certeza, tudo isso. Eu também concordo, Tiago. Eu vejo a genialidade do Augusto dos Anjos está exatamente nisso. E a gente pode referenciar isso com as leituras que ele tinha de mundo. Sim. Ele é um cara que tem um conhecimento filosófico fantástico. Então, ele tem poder para fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente vê que realmente, quando ele fala que a consciência humana é esse morcego, por mais que a gente faça, ou seja, a gente luta com isso. Contra a própria questão da essência humana. Isso. Ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. E aí a gente resgata a ideia do quarto como esse lugar mais íntimo, perfeito. Que é a consciência humana. Outra coisa também que eu queria abordar, só para poder corroborar com essa leitura de mundo que ele traz, de que o ser humano é o seu próprio mal e tudo que a gente já falou, é que ele coloca aqui, ó, que ventre produziu tão feio parto. Né? Qual é a origem? Aqui não só a origem do ponto de vista física, né? Mas a origem cósmica do ser humano. Como que o ser humano... Como que a humanidade é feia. Isso. Né? Dentro desses valores essência, egocêntricos, né? Da vaidade, da ingratidão. A percepção dele da precariedade da existência humana enquanto conjunto de valores... Sim. É resultado também das vivências pessoais, né? Porque assim, a gente às vezes fala disso, então vocês podem encontrar algumas análises nesse sentido, da relação biográfica, mas ele é totalmente atemporal e o eu lírico dele pode ser resgatado por qualquer leitor que fizer a contemplação dos textos do Augusto dos Anjos. Eu acho muito interessante esse verso ainda, Tiago, porque ele traz duas leituras. Que ventre produziu tão feio parto. A gente vê o produto, que é a existência humana, que é o feio parto, mas existe uma pergunta: que ventre que produziu? Quem que gestou essa existência humana? Aqui é talvez uma crítica, de uma maneira assim, holística, né? Sim. Ao criador da humanidade. A força metafísica que cria, né? Se você acreditar no Deus cristão, que seja ele. Ele questiona, tipo assim... Se isso aqui tá feio, imagina quem foi que produziu. Fez, né? Quem fez essa cagada, Quem fez essa cagada? Então... a gente pode fazer aí um olhar, ter um olhar religioso, né, do Deus holístico, né, do Deus de uma concepção universal, não levando para o Deus cristão especificamente, mas uma visão geral. Mas também a gente pode ter o olhar de uma característica que a gente já falou dele aqui, que é do pessimismo cósmico, né? É como se os astros, todo o universo, e aí do ponto de vista até da criação, não da criação, né, mas do olhar científico, que essa explosão do universo pode também ter produzido isso. Ao produzir, produz numa perspectiva pessimista e gera esse ser humano caótico, como ele descreve aqui, que não aguenta nem a sua própria consciência. Percebam isso, o ser humano é tão caótico que não aguenta nem a sua própria consciência. Isso é muito profundo, né? Isso é muito legal. Então, pessoal, outra parte que a gente vai analisar aqui agora é em relação à estrutura. A gente vê aqui, na análise estrutural do poema, que a gente tem um soneto que é feito com 2 quartetos e 2 tercetos, uma estrutura clássica, herdada do parnasianismo. Não, o soneto é muito mais antigo. Muito mais antigo, mas os parnasianos se valeram muito dele. Muito, né? E aí a gente vê a aproximação do Augusto dos Anjos com esse grupo. Ele é feito com um esquema de rima interpolada, que no primeiro parágrafo é A, B, B, A, e depois B, A, B. Então, a gente tem a construção do poema muito bem. O que isso mostra pra gente, Thiago, que é um poema que houve um trabalho estético muito pensado. Né? A gente também pode olhar a questão da métrica dos versos, né? São versos que obedecem, na sua grande maioria, os decassílabos, né? Os versos com 10 sílabas poéticas, que também é uma marca
não única, mas uma marca bastante utilizada dentro dos sonetos. Isso vai mostrar que Augusto dos Anjos tinha uma poesia muito formal, né? De certa maneira, uma poesia muito formal, que é o que, por exemplo, os modernos não vão aceitar muito, né? A literatura moderna não vai aceitar muito. Então, pessoal, também outra coisa muito interessante da gente observar aqui é o resgate de uma estrutura simbolista quando a gente fala da consciência humana com letra maiúscula. Isso tira a consciência humana de um plano geral e traz a ela uma personificação como uma existência muito mais concreta, né, de um elemento muito importante. Os simbolistas tinham muito esse recurso, né, de usar letras maiúsculas para fazer essa representação simbólica, como o próprio nome já diz, né? Ok, pessoal. Então, essa é a nossa análise do poema Morcego. Como vocês podem ver, Augusto dos Anjos tem uma problematização muito profunda e a gente não pode simplesmente olhar as poesias dele de uma maneira superficial. É um dos melhores poetas da literatura brasileira. Gosto pessoal, opinião minha. Acho que o Thiago também... Para mim, ele é o melhor. Nós vamos colocar outras poesias do Augusto dos Anjos para que vocês possam conhecer. E se ficou alguma dúvida da aula de hoje, pode postar aqui no material da aula os comentários que a gente vai respondendo para vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Moacir. Obrigado, colegas. Até a próxima. Tchau, tchau.